consiga falar sobre Grécia e Roma hoje, tá? Queria falar sobre as duas coisas para a gente avançar um pouquinho, que a gente está meio atrasado aí com o conteúdo, mas enfim. Vai ter imagem daqueles detalhes das esculturas? Vai, vai. Ah, então beleza. Que eu queria mostrar para minha mãe, que eu tava falando para ela esses dias, de como que era, sabe? Das esculturas gregas e romanas? Sim, que tipo Sim. tem. É tudo em pedra e não sei se você já viu, tem uns posts assim que eles postam que tipo, tem o detalhe do tecido, assim, que é feito em pedra. Sim, a gente vai ver tudo isso, porque assim, como a Amélia já está falando, abrindo aí para vocês as portas da arte, né, no período antigo, tá? A escultura, ela foi quase tão importante quanto o desenho ou a pintura, tá? E assim, quando a gente fala, principalmente na Grécia, ela foi uma coisa assim muito surpreendente, era uma carreira de muito prestígio você ser escultor, e isso é bem interessante, apesar da gente não fazer a menor ideia de quem eles eram, tipo, dar nome aos bois, a gente não consegue, tá? É muito raro, na verdade, até consegue por algum ou outro, mas é muito raro, não é, por exemplo, como um Leonardo da Vinci que a gente consegue, né, nomear, saber todos os ofícios que ele tinha e como que funcionava a cabeça dele para poder entender as obras de arte, apesar que a cada ano que passa a gente conhece mais alguma informação nova sobre o Leonardo da Vinci e os mistérios que ele tinha nos quadros, né? Isso aí fica para aula de renascimento. Bom, vamos começar então. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Lembrando que esse conteúdo já está disponível para vocês lá no Drive. Todos os slides já estão disponíveis para vocês no Drive, tá? Qualquer coisa é só acessar por lá. Todas as referências que eu for passar para vocês também, eu deixo sempre tudo bonitinho, certinho, as informações, links, vídeos, materiais complementares para vocês estudarem lá no grupo do WhatsApp do Aprimorando, ok? Vamos começar então. Gente, vamos falar sobre Grécia. Deixa eu apresentar a tela aqui. Aí, vamos lá. Lembrando sempre que a gente fala sobre o período, tá? A gente faz um recorte histórico para entender o que estava acontecendo, porque a gente só entende a arte entendendo o que estava rolando, porque o homem, ele literalmente, né, ele pinta, ele desenha, ele esculpe aquilo que ele estava vivendo. A arte nada mais é do que você se comunicar com o mundo, você passar a sua ideia, transmitir os seus pensamentos, os seus sentimentos, ou até sentimentos de outras pessoas, porque vai que tem uma encomenda, né? A partir daquilo que está acontecendo no mundo e que você está vivendo naquele momento. Então, por isso a gente estuda um pedaço do recorte histórico, né, geral, porque vocês já têm a aula de história geral, e daí a gente vem para essa caminhada aqui da parte artística para entender por que eles produziram o que eles produziram, certo? Vamos lá, então. Na Grécia, as principais produções da arte grega são a arquitetura e a escultura. E assim, aqui o peso da arquitetura é tão extremo, é tão grande, que ele ainda aparece em algumas construções, mesmo que antigas, mas nem tão antigas assim, em muitos lugares do mundo, como, por exemplo, a nossa cidade. Tá? É incrível a gente pensar que a arquitetura grega ela influenciou durante tantos milhares de anos até chegar aqui na nossa cidade hoje em dia. Então, assim, é muito interessante parar para pensar de que maneira cada escola artística impacta a nossa vida hoje. Por quê? É aquela questão, né? Aquela velha questão que a gente vive sempre conversando, e acho que a professora de história também, os professores de história do cursinho. Para que estudar história? Né? Qual que é a função da história no nosso dia a dia? Para que eu vou querer conhecer o passado das coisas? A gente precisa fazer escolhas todos os dias, desde que cor de camiseta que eu vou vestir, até questões importantes, né, que possam mudar a trajetória da nossa vida. Então, assim, todas as coisas que você conhece de antes e que você teve exemplos e que você sabe como funcionou e o resultado de algumas coisas no que culminaram, eles impactam diretamente no que você é hoje. O seu passado impacta diretamente no que você está fazendo aqui agora, certo? Então, por isso que a história é tão importante. E quando a gente vê
links, igual a gente vai ver da arquitetura com a nossa cidade, é extremamente interessante a gente pensar em como uma coisa que está tão longe, tão antiga, pô, a Grécia fica do outro lado ali do continente, tá? Fica lá longe, lá em cima, como que impactou aqui em Limeira, na nossa vida, no nosso dia a dia, na história também da nossa cidade? É interessante pensar sobre isso, tá? Vamos lá. Para começar aqui, a gente vai falar da Acrópole de Atenas, tá? O que é uma acrópole? A acrópole é um conjunto de templos, tá? No caso dos templos gregos. Então, aqui, é um complexo onde existiram vários templos, cada um construído para um deus diferente, sendo o Partenon dedicado à deusa Atena. Por quê? A gente vai falar sobre Atenas aqui, tá? Então, quando a gente fala sobre essa região, a gente está falando ainda de um período antes de Cristo. Se nós estamos falando de um período antes de Cristo, como que as coisas eram explicadas? Porque a gente só tem explicação para muitas coisas da vida a partir da religiosidade cristã depois da passagem, né, do maior profeta que a gente teve aí no mundo, no período romano, que é Jesus Cristo. Tá? Então, quando a gente fala do período anterior, na arte rupestre, no Egito, na Grécia, a gente está falando de um período assim que era construído essa questão da fé, da religiosidade. Então, para eu poder explicar algo que acontecia no mundo, eu colocava uma desculpa, entre aspas ali, tá? Uma desculpa divina para aquilo que acontecia, tá? Vou dar um exemplo aqui que eu dou, tipo, com os meus aluninhos lá do colégio. O deus Thor, que é um dos mais famosos aí até pelo mundo da Marvel, né? Ele não é grego, tá? Ele é nórdico, mas é um exemplo legal para a gente falar. O que é o deus Thor? Ele é o deus do trovão, certo? Se ele é o deus do trovão, ele tem aquele martelão dele lá, né? Quando ele tá furioso, ele tá muito bravo, quando ele bate o martelo, o céu explode ali em raios, né? Fica tudo escuro, dá um monte de trovão, o barulho que é referente ao barulho do martelo quando ele bate e tal. Então, quando, por exemplo, uma árvore era queimada por um raio, caiu um raio numa árvore, as pessoas não entendiam. Desculpa. As pessoas não entendiam que era uma descarga elétrica que acontecia em cima daquela árvore, que a árvore funcionava como um para-raio. As pessoas entendiam por outra maneira. O céu está furioso. Se o céu está furioso e está descontando diretamente em nós, neste plano em que estamos, é sinal de um aviso ou até de um castigo, tá? Então, era essa a explicação que eles tinham. Quando a ciência faltava em algumas questões, essa parte da crença entrava ali em cena para poder explicar coisas que ainda não eram explicadas cientificamente. Tá? E por isso fala-se tanto em mitologia grega na história. Fala-se tanto em mitologia romana, mitologia nórdica. Por quê? Todos esses períodos eram pré-cristão. Tá? Então, a gente está falando de um período antes de Roma. E é bem interessante, né? Porque isso também vinculou muita coisa do que acontece hoje em dia, tanto na Grécia quanto em outras regiões do nosso mundo, e até para algumas festividades aí que a gente tem, por exemplo, como o Halloween, que acontece de um jeito completamente diferente na Europa. Completamente diferente em alguns países, por exemplo, como Irlanda, Islândia. Nossa, o Halloween é outros 500 ali. Por quê? É uma festividade de antes de Cristo ainda. Então, o modo como eles comemoram isso não tem nada muito a ver com essa fé cristã que a gente tem a partir de Roma, e que ele foi assim crescendo e virando essa bolha super grande assim no mundo até o que a gente tem hoje, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Essas imagens que vocês estão vendo aqui nos slides são duas fotos de desenhos digitais com uma tentativa de reconstrução de como era essa acrópole, tá? Aqui no centro
onde eu estou apontando aqui com o mouse, a gente tem uma escultura da deusa Atena, né? Porque estávamos falando da deusa principal. Todos os outros pequenos templos aqui eram dedicados a outros deuses, e esse aqui no fundo, onde a galera está toda indo para lá, né? Lá no fundo, junto com essa foto aqui ao lado, seria o Partenon, tá? Vamos dar uma olhada, então. Hoje em dia, a Acrópole, ela é desse jeitinho aqui. Ela tem ruínas, tá? Mas é incrível pensar como essas ruínas ainda estão em pé, mesmo milhares de anos após, né, toda a sua história. Gente, é inacreditável. É a mesma coisa de falar das pirâmides. Como que tudo isso está em pé ainda hoje, né? Então, assim, teve muito estudo, teve muita história. Às vezes tem coisas que a gente faz, assim, tipo, por exemplo, uma casa que é construída hoje em dia, dependendo, né, de como é o passar do tempo ali, essa casa não dura nem 100 anos, nem 150 anos, às vezes, ela é demolida, enfim. Nesse caso aqui, gente, o negócio está durando, tipo, desde antes de Cristo. Então é muito bizarro e é super bonito. É um dos lugares que eu quero visitar no mundo também. Aqui nós temos as ruínas, então, e ele é mais ou menos desse jeitinho que a gente viu aqui na imagem. Vários prédios diferentes e o Partenon no ponto mais alto ali do terreno, porque é o principal de todos, tá? Vamos olhar mais de pertinho agora. Essa foto aqui é uma foto, eu peguei no Google, tá? É uma foto que mostra aqui o pessoal, né, os turistas chegando e tal. É para a gente ter uma noção, mais ou menos, do tamanho das pessoas em relação ao tamanho da construção, tá? Então, olha que bonito. Onde nós temos as ruínas não é a parte da cidade. Isso daqui é tipo, sabe aquela parte histórica das cidades que geralmente a gente visita quando vai viajar, né? Tem sempre a parte histórica lá, sei lá, de Paraty, a parte histórica, eu ia falar Ouro Preto, mas Ouro Preto inteiro é histórico. De Tiradentes, enfim. Aqui, a cidade de Grécia, ela tá aqui, ó, ao fundo. Tá meio longe ali a cidade, então não tá pertinho. É um centro histórico isso daqui, e obviamente, né, lotado de turistas. Essa foto é bem mais antiga. Quando a gente pensa na construção, na arquitetura, a gente vê, ó, peças como essas. E a gente vai dar uma esmiuçada aqui no que tem em cada coisa, tá? Ó, arquitetos de plantão, né? Futuros arquitetos de plantão. A aula de hoje é dedicada para vocês, tá? Você que tem vontade aí de prestar arquitetura no vestibular, é hoje, tá, meu filho? Você vai aprender um monte de coisa aqui nessa aula. A gente vai ver cada peça, cada parte aqui dessas construções. E principalmente isso aqui, ó, que é uma coisa que está diretamente ligada na nossa cidade também, em muita parte decorativa da construção mais antiga da nossa cidade, tá? Então, olha que interessante, gente, todas os trabalhos aqui, ó, de escoamento de água, né? Vocês estão vendo que é tipo uma cabeça de leãozinho que a boquinha tá aberta e isso aqui funciona como escoamento de água. Em volta aqui, a gente tem, né, nessa margem aqui da construção, várias pedras, né, que eram encaixadas ali e lapidadas com imagens que contavam a história daquele deus que pertencia a esse templo, ou até mesmo, se a gente falar do Partenon, da história da cidade, né, da fundação de Atenas, que é super interessante. E vários formatos, figuras, linhas, modos de se construir, a questão do prédio quadrado, do salão que você chega e entra, tem um espação aberto, tudo vem daqui, tá? Tudo parte daqui. E isso é bem interessante. Estas são duas fotos do Partenon em Atenas, em como ela está nos dias de hoje, tá? Olha que fotos lindíssimas, eu acho muito bonito. Isso aqui de noite é maravilhoso. Pesquisem depois no Google para ver como que é o Partenon à noite, porque ele é cheio de luz aqui em volta, ó. Tá vendo que tem umas coisinhas assim de luz para iluminar ele de noite, é super bonito. E todas as colunas praticamente aqui em pé, tá? Isso também é muito interessante, é muito legal. Aqui a foto das laterais, e para vocês também terem uma noção de que o Partenon, ele não é
uma construção sensível, né? Muito leve, ela é uma construção super pesada que demandou muito material, muita pedra para ele poder continuar do jeito que ele está, ainda firme e forte hoje, tá? E mesmo assim a gente ainda consegue observar detalhes tão delicados como meu Deus, esqueci o nome dessa técnica aqui. Não é esculpir, nem lapidar. Eu esqueci. Logo eu lembro o nome disso daqui. Eu esqueci o nome disso. Ele é um relevo. Ai, daqui a pouco eu lembro, tá? Então, a gente vê essas imagens tão delicadas aqui no roda-teto, né? Que está na parte de cima, e também aqui na parte externa. Tem algumas pequenas esculturas aqui, tá? Na parte que é o frontão do prédio. Aqui a gente tem algumas outras colunas que sobraram, né? Somente as colunas ali. E dá para ver também que tem, né, a função ali do homem moderno, né, agora ali para ajudar o negócio a continuar em pé, a continuar intacto. Então, tem um monte de andaime, estruturas, tudo para poder continuar ajudando a segurar esse lugar em pé. Vamos falar, então, da pessoa que habitava este local, o Partenon, tá? Que é a deusa Atena. A deusa Atena é diferente do modo como a gente vê a cidade de Atenas, tá? Com essa escrita mesmo diferenciada. Eu coloco essa foto aqui do lado da Atena, porque tem um filme muito interessante da Disney. Se vocês tiverem Disney Plus aí, dá para assistir. Quem tiver curiosidade, dá para ver no YouTube também, tá? O filme do Hércules, ele conta muito a história, assim, com uns detalhes muito bonitos sobre como era a estética da Grécia naquele período. E ele mostra todos os deuses, a questão da mitologia, né? A própria história do Hércules, obviamente, e como era também a passagem da arquitetura, da estética das esculturas. Fica a dica, tá? Para vocês assistirem depois. Eu mando depois o trailer do filme para vocês. Aqui a gente tem uma escultura da Atena Partenon, que é uma cópia, tá? Uma cópia do que se tinha de original lá no tempo antigo, certo? Como que a gente sabia que tinha isso, professora, lá naquele tempo antigo? Porque a gente não tem mais essa escultura, tá? Existe registros ali, né, escritos e tal, de pergaminhos e não sei o quê, para poder entender que existia uma escultura de cada deus em cada templo. É aquela questão da imagem. É a mesma coisa que se a gente entrar numa igreja católica, a gente vai ter a imagem ali de Cristo no altar, a gente vai ter de algum outro santos nas laterais da igreja, tá? E é isso. A gente tinha essa mesma questão. Só que, assim, a escultura da deusa Atena no Partenon era gigante, era enorme, tá? O artista da obra, não sei se vocês viram, ele tá aqui do lado, em pé. E olha o tamanho dessa escultura. Ela é enorme, ela é gigante. O nome do artista é Alan Lequaire, de 1990, essa escultura, tá? Então, aqui a gente tem uma reprodução do que tinha aqui dentro, tá? Tanto que existe até aqui um desenho naquela imagem que eu mostrei para vocês, ó, bem parecido, né? A imagem aqui, a estética desse desenho digital, do que se imaginava que tinha naquela época dentro do Partenon, tá? Então, essa reprodução, ela está, assim, quase que, né, o mais fiel possível com as informações que foram encontradas para a época. Eu acho que é interessante, legal, é curioso falar que Atena, ela era a deusa da sabedoria e da justiça, né? Por isso que ela usa esse escudo e essa lança também. Essa daqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, ela é a planta baixa do Partenon. O que é uma planta baixa? É aquele desenho, né, que a gente vê só o risco, né, a divisão de cômodos de uma casa, onde fica a porta, enfim, entrada, saída. Isso daqui é a planta baixa do Partenon. Aí, aqui, o número 3, que está entre um quadradinho aqui, é o ponto onde se encontrava a escultura da Atena. Aline, então, assim, oi. Essa escultura, tipo, ela é antiga ou fizeram agora para o museu? Essa daqui? Isso. Essa escultura foi feita em 1990.
Ah, tá. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui em volta, ela é uma réplica do que seria o Partenon nas ruínas de Atenas, tá? Não é o local esse daqui é o museu à parte. Essa escultura, ela foi feita, né, como parte do que teria lá dentro. Não é igual, né? Não. Ela não é idêntica, mas ela é o mais fiel possível de acordo com as informações que a gente tem sobre como essa escultura era dentro do Partenon. Sim. Entendeu? Entendi. É isso. Aqui na planta baixa, gente, se vocês tiverem pergunta, me atropela mesmo, tá? Me fala aí, Aline, deixa eu perguntar alguma coisa. Tá? Pode falar, gente, porque eu vou vomitando as coisas aqui. Então, essa planta baixa aqui é onde a gente tinha o encontro da escultura nessa parte número 3, e nós tínhamos essas duas entradas. Então, assim, ó, todas essas bolinhas que vocês estão vendo são o quê? As colunas que estão em volta aqui do prédio, tá? É tudo isso. Nossa, mas então a gente consegue perceber que não tinha coluna só na parte externa, tinha coluna na parte interna também. Olha em volta da deusa Atena, quantas que não tinha, tá? Agora vem a maior pergunta de todas em relação a este prédio. Não sei se vocês já estão se perguntando isso. Por que fazer um prédio com colunas ao invés de fazer um negócio fechado? Por que não fez paredes? Por que não fez 4 paredes bonitinhas ali com o teto? E ele tinha o teto, tá? Só que o teto, né, ruiu. Por que não fez ali o teto, 4 paredes, e ao invés dessas colunas? Alguém consegue pensar o porquê, será? Eu não sei, mas eu acho que, tipo, era pra mostrar, tipo, grandiosidade, ou, sei lá, mostrar que tinha acesso. E eu já vi em filme que as esculturas ficavam entre essas colunas também, né? Isso. Tinha também. Esculturas, dependendo da escultura, né? Por exemplo, a da deusa Atena. Tinha outras esculturas que estavam lá junto também, só que elas ficavam em outros pontos ali daquele mapa, né? Daquela imagem que a gente viu. Tá certo falar isso para mostrar a grandiosidade, mas tem assim, do mesmo jeito que os egípcios pensavam, como que eu vou construir, né? Por que fazer uma pirâmide e não, por exemplo, um cone, ou fazer, sei lá, um prédio quadrado, tá? Aqui também tem um pensamento do porquê que eles fizeram colunas ao invés de 4 paredes. Eles construíram muito paredes normais, simples, retas, quadradas, tá? E a construção, ao contrário do que a gente imagina, ela não começava com pedras. Eles construíram demais com madeira, tá? Só que qual que era o problema? A madeira não durava, então tinha que estar sempre reconstruindo de novo. Até eles chegarem nisso daqui, foram centenas e centenas e centenas e centenas de anos, tá, gente? Não foi do nada. E quando a gente pensa nesse formato final, que é o que a gente tem até hoje aí, né, para poder visitar depois da pandemia e depois da vacina, a gente fala como se é tipo ir para Americana, né, visitar o negócio, mas enfim, vai saber, né? Quando a gente puder visitar esse tipo de coisa, eu acho que ele impacta visualmente justamente por causa das colunas. E por que não foi feita as paredes? Para trazer essa sensação de leveza, tá? Vocês vão ver que muita coisa da arquitetura, principalmente voltado para a religião, e que aqui é uma delas, né? É um tipo de religião, ela é construída muito bem pensada sobre o que é essa religião, de quem que a gente está falando, que no caso aqui é a deusa Atena, tá? Onde ela está inserida e como o povo daquela época via a questão da religiosidade, tá? Então aqui, quando a gente fala do Partenon, a gente está falando de um símbolo religioso, que é a Atena, tá? Quando a gente fala da Atena, a gente está falando de uma deusa, a gente está falando de uma mulher, a gente está falando de justiça, inteligência, sabedoria. Então, para trazer essa questão de leveza, de espiritualidade,
fazer 4 paredes extremamente compridas e grossas, ali a espessura da parede naquela época era extremamente grossa, não ia colar muito bem, ia fazer as pessoas sentirem um peso muito grande naquela construção. É a mesma coisa que a gente vê um salão que tem aquelas 4 paredes, que é um salão super alto e que não tem nenhuma janela, ou as janelas são extremamente pequenas. A sensação que aquela construção traz para a gente é de um peso muito grande, tá? E isso não é o que a gente espera de uma questão de espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente pensa em coisas que elevam, tá? Então, por isso que quando eles construíram esse prédio aqui com colunas, eles já esperavam isso, essa sensação de leveza para a espiritualidade, para elevar a sua alma, principalmente quando você se encontrava lá dentro, porque a luz, né, ela passa por entre as colunas e ela te dá uma sensação assim diferenciada de quando você simplesmente está dentro de um salão e tem uma portinha lá na frente, só por ali que entra a luz. É diferente a sensação. A luz, ela diz muito sobre a arquitetura, tá? Até hoje, inclusive. Então, quando a gente pensa nessa construção de prédio aqui, existe todo esse pensamento de, para quem que é, quem somos nós e o que estamos vivendo e o que acreditamos, e como nós levamos a religiosidade em si, tá? A gente vai começar a entender melhor tudo isso aqui que eu estou falando quando a gente vê agora essas partes aqui. Exemplo, essa parte que nós estamos vendo, essas 3 imagens, ela é referente, deixa eu ver aqui, a essa parte aqui, ó, esse triângulo aqui em cima. O nome disso daqui é frontão, tá? Frontão, com A, O, tio, no final. O frontão, para que ele serve? Nesse caso aqui do Partenon, ele serve para contar a história da fundação da cidade de Atenas. Então, a gente não tinha uma pintura lá dentro para contar essa história, como se fosse um quadrinho, né? Um gibi sem balões. Não era isso. O que a gente tinha aqui dentro eram diversas esculturas encaixadas no frontão para contar a história da fundação de Atenas. Tá? Então, quando a gente olhava esse prédio aqui de frente, o primeiro impacto que você teria quando você chega no local você vai entrar aqui, mas aqui, ó, eu estou te contando a história desse lugar. Você está aqui, mas você vai saber qual que é a minha história. E só aí você vai entrar. Por quê? Gente, isso é meio que inconsciente. De qualquer maneira, a gente vai olhar para aquilo e depois, né, adentrar o prédio. Principalmente de uma construção tão grande e bonita como essa. Certo? Então, algumas esculturas a gente até vê aqui ainda, ó. Tem 2 aqui na parte da frente e tem também na lateral e na parte de trás, tá? Só que essa que tá aqui na frente é a principal, beleza? Aí, embaixo aqui, cadê? Não, aqui, em cima. Aqui, esses pequenos quadros que também tem esses relevos aqui esculpidos, tá? Essa também são quadros que contam a história da deusa Atena e que elas estão em volta do frontão, percorre todo o prédio, toda a lateral do prédio externa, tá? Olha esse cavalo que legal, eu acho muito legal esse cavalo, assim, tipo, só a cabeça dele aqui para fora do frontão. E vamos combinar que são esculturas lindíssimas e que estão super preservadas se parar para pensar que isso é tipo de antes de Cristo. Né, e é super bonito. A cor da pedra influenciava também, só que isso não era o resultado final, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, as esculturas gregas, elas não eram brancas, elas eram pintadas por cima, só que a tinta não resiste, né? Então a tinta foi embora e o que ficou foi a pedra, tá? Então, por isso que a gente tem essa sensação de nossa, o pessoal era meio minimalista, né? Nada colorido e tal. Não, é porque a tinta foi embora mesmo. O que sobrou foi só a parte de baixo. E assim, é meio estranho pensar em como as esculturas eram pintadas, né? Beleza. Gente, até ali, alguma dúvida? Que agora a gente vai entrar num negócio aqui diferente, tá? E que é outra parte da aula. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu antes?
Não? Vamos em frente. Vamos lá. Período clássico. Vamos lá, então. Pessoas, a gente vai ver aqui os tipos de colunas que existiam na Grécia Antiga, tá? E que a gente tem esse link diretamente hoje na nossa cidade. Existiram 3 tipos de colunas formadas ali pelos arquitetos da época, tá? Cada coluna, ela tem uma estética diferente e ela é uma evolução histórica, certo? Então, esse desenho que a gente tem aqui em cima, ó, ela é uma evolução. Nós começamos por essa aqui, depois fomos para essa e depois para a terceira, tá? Existem diferenças estéticas, como vocês podem ver, mas também de finalidade arquitetônica, tá? Primeiramente, né, para que serve uma coluna? Para sustentar um peso que está vindo de cima. Se a gente pensar hoje em dia, por exemplo, na casa de vocês ou em qualquer outra construção que a gente tenha por aí, as colunas, elas têm uma dupla funcionalidade hoje em dia, tá? Essa dupla funcionalidade de hoje em dia, ela veio tanto da Grécia quanto de Roma, tá? Vocês vão ver que as colunas que a gente vê na Grécia, elas têm uma função completamente arquitetônica de sustentar o peso que vem de cima ali da construção. Tá? As romanas não, elas são meros enfeites decorativos, tá? Que é o que a gente vê, por exemplo, lá no Banco do Brasil da Praça Toledo de Barros, aquele prédio lindíssimo, né? Que a parte externa dele é cheia de colunas. Reparem nisso. Eu vou falar para vocês de alguns lugares onde a gente consegue encontrar coluna na nossa cidade, tá? E às vezes vocês até já viram, mas não, né, nunca linkou uma coisa com a outra. Ou já linkou também, e daí, né, vocês vão pensar, nossa, como é que pode, né? Eu, por exemplo, quando eu estudei, eu fiquei assim. Coluna dórica. A coluna dórica, ela é essa coluna que a parte de cima, essa parte que fica ali direto com o encontro do peso da construção, e que isso tem um nome, essa parte aqui de cima, ela se chama, ó, capitel, tá? Voltando aqui para essa imagem, isso tudo é a coluna. Essa parte de cima, que é onde nós vemos a diferença, o nome dele é capitel. Aqui embaixo é a base, normal, né? E esse é o corpo da coluna, certo? O capitel da coluna dórica era um capitel simples, tá? Então a gente tinha o corpo da coluna e lá em cima tipo um quadrado, né? Um quadrado ali que ajudava a sustentar, porque só a parte arredondada aqui não distribuía muito bem o peso que vinha de cima. Então tinha essa parte quadrada, simples, nada demais. O corpo, né, o fuste, que também tem um outro nome, o fuste da coluna, ele era reto, tá? Ele era retíssimo, e ele era canelado. Canelado é quando a gente tem esses sulcos aqui no corpo da coluna, tá? Esse daqui, ó, eu coloquei afunilado, mas não, ele é reto, tá? O próximo, a coluna jônica, olha que bonito. E isso aqui não é foto da época, tá? Isso quer dizer, foto de obras gregas em si. Eu peguei só para poder ilustrar mesmo como era. Esse daqui já é um exemplo, tá? Aqui a gente tem o capitel com voluste, e voluste nada mais é do que esse arabesco que forma aqui nas laterais, que é super bonito, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Esse é a principal característica de uma coluna jônica, é quando tem essa cobrinha aqui do lado, quando tem esse voluste, tá? Esse arabesco aqui do lado. E a parte de cima desse arabesco, como ele já era mais comprido, né? E essa função aqui do voluste é literalmente para resolver um problema que a gente tinha aqui, um problema estético, tá? Mas um problema ali que era para eles. A gente precisa dessa base aqui para poder sustentar melhor o peso, por que não criar, né, fazer de um modo mais esteticamente, né, mais agradável? Então, esse quadrado que a gente vê aqui em cima, esse voluste, ele vem de herança disso daqui. É uma resolução que a gente teve aí na questão decorativa, tá? Também, ó, com o corpo ali canelado e reto.
beleza? Agora, quando a gente olha esse daqui, e esse daqui é um dos mais replicados na arquitetura que a gente vê, inclusive até aqui em Limeira, e que existem derivados desse daqui também, é a coluna coríntia, tá? Sem H, tá bom? É a coluna coríntia. O capitel dele, ele tem esse desenho de folhas de acanto. O que é folhas de acanto? Acanto é uma planta super famosa, principalmente lá na Grécia, que tem essas folhas aqui, ó, que são umas folhas pontudas, tá? E essas folhas também eram folhas, assim, super utilizadas para decorações em geral também, da época. Tá? E não só na arquitetura, mas a gente vinha em outras coisas também, como desenhos, como por exemplo esse aqui embaixo, que assim, esse desenho tá muito, né, rebuscado, cheio de detalhes, mas também em mosaicos, em pinturas, a gente vê muita representação, porque é uma folha muito, ela é tipicamente do local. Então, a representação dessas folhas, elas estavam nesse capitel. Aí, assim, olha o detalhe deste capitel. Você me fala, se isso daqui já era difícil de esculpir, imagina esse aqui. Alguém mandou alguma coisa no chat, eu escutei o barulhinho do chat subindo uma mensagem. Alguém pode ler para mim o que mandaram lá? O Levi perguntou se você sabe de que materiais são feitos. O da época, pedra. O da época era pedra. Tá? O de hoje, a gente tem até molde para poder fazer, sabe o molde, assim, que você coloca ali, né, tipo cimento, tipo, para fazer aqueles leãozinhos que a gente vê em algumas casinhas, tem um molde daquilo, né, você coloca o cimento, fecha o molde, espera secar, tira o molde, o leãozinho tá pronto. Tipo fazer ovo de Páscoa. Porque é um material, assim, que eles esculpiam, então, pelo jeito, era uma pedra branca, assim, que eles esculpiam, por isso que tem até hoje. Por isso, e daí, Levi, você já faz um link da importância da escultura. Se a arquitetura tinha esse nível de detalhamento, de interesse, de característica tão grande, isso, obviamente, se sobressaiu também na escultura, tá? Uma coisa vai ligar a outra. Então, por isso que a gente tem, gente, olhar para prédios como o Partenon, tá? E olhar para prédios que são construídos hoje, a riqueza de detalhes, o interesse em contar alguma coisa além da estética por si só, é outro nível, é outra diferença. E mesmo, mas isso daqui é um prédio religioso, tudo bem, mas mesmo assim, ter essa vontade de contar alguma coisa, de transmitir ideias, pensamentos, nossa, é uma coisa que se sobressai. Por quê? Além de arquitetos, a gente tinha excelentes escultores. Por quê? Para ter o frontão, nós precisávamos de escultores. Para ter essas pedras aqui no rodateto contando a história, precisávamos de escultores. Então, a importância deles era extremamente gigantescas, tá? Principalmente também para fazer capitel de coluna, certo? Então, esse capitel aqui foi o último criado e foi um dos mais copiados e reproduzidos até os tempos modernos ali, até 1800 e pouco. E prédios antiguíssimos que a gente vê por aí, por exemplo, na nossa cidade. Se a gente olhar, alguém aqui conhece a Torre da Pizza, que fica lá no centro, de frente com o museu ali, entre a esquina da 13 de Maio com a Tiradentes, a Torre da Pizza. Alguém já viu essa pizzaria? Ela é uma pizzaria bem antiga já faz bastante tempo que tem aquela pizzaria lá. Na entrada daquela pizzaria, quando você vai subir as escadinhas, assim, tem tipo uns 3, 4 degraus para subir ali. Tem 2 colunas coríntias ali, tá? Obviamente não é daquela época, mas ela é completamente inspirada, porque as folhas que tá no capitel dela são folhas de acanto. É super bonito. Elas são bem pequenininhas em relação a essa, elas são bem pequenininhas, tá? Elas são tipo colunas assim, com uma espessura não tão grande, e ela não vai do teto até o chão. Ela pega tipo a beirada assim da varanda. Tá? Ela pega da beirada da varanda até o teto. Mas tem 2 colunas ali. E que elas já estão ali, gente, há 1000 anos, aquelas colunas. Desde que eu me conheço por gente que aquela pizzaria existe ali, que aquelas colunas estão ali.
Tá? E aquela é uma coluna inspirada na coluna grega, que é a coluna que a gente vê que ela está ali para sustentar o prédio. Quer ver um exemplo, assim, mas é um exemplo bem, assim, só de exemplo mesmo, só para vocês, tipo, lembrei porque a professora falou isso. Sabe onde que a gente pode ver, tipo, coluna? Lembra que coluna grega é tipo as colunas do Avan. Você já deve ter visto o Avan aqui em Limeira, né? Principalmente a entrada do Avan, e não a entrada do shopping, a entrada do lado de fora ali da pista. Vocês já viram, né? Que tem o frontão dele lá na frente e tem as colunas na frente. Vocês já repararam que o Avan tem a cara do Partenon? É muito bizarro. Por quê, professora? Eu não faço a menor ideia. Mas o Avan, ele tem essa parte aqui igualzinha. Igualzinha. Repara, tá? E lá no alto tá escrito assim, né? Avan. Eu acho engraçado, né? Mas enfim. Aí, essas colunas que a gente vê lá do Avan na entrada, elas são colunas, tipo, inspiradas ali em colunas gregas, tá? Lembra, a coluna grega é aquela que você fica correndo igual um louco em volta dela, tá? Lembra disso. Quando a coluna tá fixada na parede, ela não é grega. Ela tem uma outra função arquitetônica e por isso ela é de outro período histórico. Fechou? A gente já entende isso lá na frente. Ok, vamos falar das esculturas, tá? Só para fechar aqui, lembrei de uma curiosidade. Essa coluna aqui, a dórica, é a coluna que a gente vê no Partenon, tá? A coluna também, ela tem uma outra função no prédio, que é a função de engrandecer, parecer que está mais alto. Quando a gente faz, tipo, uma linha em uma parede, assim, tá? E a gente olha para essa linha de baixo para cima, a gente tem a sensação de que essa linha ela é extremamente alta, mais alta talvez do que o prédio realmente é. É uma ilusão que a gente tem. Quando essa ilusão ela é aplicada, né, nesse contexto aqui, a gente, quando está perto dessa construção, a gente tem uma ilusão de que ela é grandiosa. Lembra que as pirâmides, elas eram pontudas para apontar para o céu e elevar também essa questão da espiritualidade? Aqui, quem faz esse papel é a coluna. Olha que interessante, né? Uma curiosidade. Bom, vamos falar das esculturas. Gente, a escultura grega, assim, né, como o Levi já estava ali linkando para mim o conteúdo, ela está diretamente ligada à arquitetura por conta do seu... Existiam muitas esculturas na arquitetura grega, tá? Então, assim, também houve uma evolução da escultura. Essa evolução da escultura, ela tem 3 períodos: arcaico, clássico e helênico, tá? Sendo que o arcaico, a gente tem ali como, por exemplo, o início de tudo, o estudo, o descobrimento, tá? Então, a gente vê, por exemplo, a pose da escultura, ela tá muito reta, né? Ela tá muito... É uma escultura pesada, igual a gente vê na arquitetura, ela é uma escultura pesada, porque você sente aqui mais o material da pedra fincada ali na base, tá? Agora, esse daqui, o clássico, a gente vê que ele é um mármore, né, que ele é um trabalho em pedra, só que a pose desse daqui é completamente diferente do primeiro. O terceiro, então, nem se fala. O terceiro, a gente não tem a sensação nenhuma de que é um material pesado, fincado no chão. Gente, isso aqui é pedra, tá? E assim como a Melly estava falando lá antes, não sei se era a Melly que estava falando, que aqui, ó, o tecido em cima da pedra, gente, isso daqui é pedra e não tecido. Só que ainda assim, mesmo sabendo dessa informação, a gente está vendo que é uma pedra, só que a gente não tem essa sensação, porque a gente consegue ver, a gente consegue falar que é um tecido super leve, é tipo um voal super fininho, porque ele está literalmente voando aqui com o vento que está passando pelo corpo dessa escultura. A gente consegue perceber que é transparente esse tecido, porque a gente consegue ver o abdômen aqui e os seios da escultura, o joelho, tá? E a gente consegue entender o quanto esse tecido era leve por conta das dobras que ele forma em cima do corpo da escultura. Gente,
Gente, eu não consigo fazer, tá, escultura de Durepox. Quanto mais uma escultura numa pedra de mármore. Fala sério. A gente não consegue... O detalhamento das asas dessa escultura, então, ela é surreal, tá? Como que isso aqui não tá caindo para trás? Então, assim, eu digo isso porque a pedra ela é pesada, essas asas são gigantescas e, consequentemente, ela deve ser pesada. Como que essa escultura não está tombando? Então, além da estética, vai todo um estudo matemático, inclusive, de como manter essa escultura de pé. Vocês conseguem, só com esse mínimo de detalhes aqui, né, de características que eu falei para vocês, o tanto de evolução que a gente tem desse primeiro para esse último, é uma evolução gigantesca. Não aconteceu em pouco tempo, tá? Ó, lembrando que a gente está falando de um período antes de Cristo, então a contagem é regressiva, tá? Aqui, ó. Essa primeira obra, ela se chama Couros, de Anavissos, tá? De 530 antes de Cristo. Ao contrário do que vocês acham, isso daqui não é nome de artista, isso aqui é nome de cidade, tá? De onde ela pertencia. Então, ó, 530 a.C. Esse daqui é uma das esculturas mais famosas da Grécia, que é o Discóbulo de Miron. Miron é uma cidade, tá? Discóbulo, o que é isso, discóbulo? É o lançador de disco. Essa modalidade existe nas Olimpíadas até hoje, lançamento de disco. Eu acho que vocês já devem ter visto, tá? E, para quem não sabe, as Olimpíadas nasceram na Grécia, tá? Eu acho que eu vou marcar uma aula extra para falar para vocês a história das Olimpíadas, porque está chegando as Olimpíadas de Tóquio também. Acho que é interessante falar por que o pessoal fazia isso, que, assim, diferente de hoje, gente, as Olimpíadas naquela época na Grécia era um rolê, assim, completamente diferente, tá? Eu marco uma aula extra para vocês depois. Aí, a gente tem o helênico aqui, né? A vitória de Samotrácia, tá? De 190 antes de Cristo. Aqui eu não tenho a data dele, eu preciso pesquisar, tá? Mas olha, de 530 para 190 é muito tempo. É muito tempo, mas também não é. Se a gente parar para pensar que os recursos ali, né, os instrumentos tecnológicos que eu digo é o quanto os instrumentos avançaram, né? Eles tiveram modificações para facilitar e aprimorar o trabalho dos escultores nesse período, tipo, foi pouco tempo para aquela época, mas também para o pessoal deve ter sido assim uma odisseia estudando tudo isso, porque se a gente parar para pensar, gente, olha o tamanho da batata da perna aqui do moço, tá? Nada contra, a minha batata da perna é gigantesca também. Mas, gente, a batata da perna desse homem, ela é enorme para poder sustentar o peso que vem, tipo, todo aqui em cima. Olha o tronco dele, certo? O abdominal aqui dele, os braços e tal, ele ainda não era tão definido igual a gente vê nesse corpo aqui da terceira imagem. O detalhamento, ele era muito sutil, tá? E a gente consegue perceber essa sutileza. Ai, professora, mas o tempo não gastou ele? Sim, o tempo gastou ele também. Só que mesmo assim, nesse daqui a gente ainda vê muito mais detalhe. Então imagina, isso daqui é o que ficou para nós hoje. Imagina como que essas esculturas eram na época, tá? Extremamente polidas, super lisinhas e com pintura, né? Que é o mais interessante de tudo. Então, a gente vê essa rigidez aqui na pose e existe a coisa mais ousada dessa escultura, que é esse pezinho aqui para frente. Porque, ao contrário do que a gente pensa, né, vocês conseguem perceber que um pé está para frente do outro? É como se ele estivesse começando a dar um passo para frente. Esse passo para frente era a coisa mais ousada que você poderia fazer na escultura. Por quê? Senão você ia fazer uma escultura literalmente reta, como se o cara estivesse num sarcófago ali, sabe? Todo retão, assim, com o pé um do lado do outro, uma pose extremamente dura, enrijecida. E a gente sente ainda um pouquinho disso aqui, só que esse pezinho aqui para frente, ele, tipo, foi literalmente, tá? O primeiro passo para tudo isso daqui. Depois, agora, essa aqui, a escultura do Discóbulo de Miron, a gente tem uma coisa bem interessante aqui para resolver esse problema. Exemplo, pergunta, como que vocês acham que essa escultura não está caindo? Por que ela não cai? Olha o peso, olha esse braço pendendo para trás. Por que essa escultura não cai?
Alguém consegue aí imaginar? Tem alguma ideia? Pode chutar, viu? Não? Aline, Gente, você tá falando? eu tô. Vocês não estão me ouvindo? Ah, eu acho que tá travando pra mim. Ah, tá travando para todo mundo, gente. Agora fiquei preocupada. Não, não tá travando pra todo mundo, não, eu acho. Não? Ah, então tá. Eu acho que, tipo, divisão, sabe? Tipo, dos pesos na base, sabe? Da estrutura. Uhum. É isso aí. É tanto a divisão que a gente tem, né, da distribuição do peso, quanto essa coisa anexa que não faz sentido nenhum para a escultura aqui atrás. Conseguiram perceber que aqui atrás dessa perna tem literalmente, né, um anexo ali atrás da escultura. Esse anexo é um contrapeso para esse braço aqui. Porque se não tivesse isso daqui, a escultura caía para trás, tá? Então, quando a gente tem uma posição assim, né, uma pose tão ousada como essa, e que pose é essa? É a pose na hora que o não é jogador, será que é jogador? Vou falar jogador. É na hora que o jogador vai lançar o disco. Só que, se a gente parar para pensar, né, essa questão aqui do clássico, sabe quando a gente vai aprender alguma coisa? Por exemplo, a gente vai aprender a ler e a escrever, né? Pensem em vocês aí, piquetuchos, com 6, 7 anos de idade. Quando vocês estavam aprendendo a ler e a escrever, vocês aprenderam sobre as vogais, sobre os alfabetos, escrevia lá o alfabeto 300 vezes no caderno para decorar o alfabeto, tá? Então, era tipo isso daqui. Vocês estavam no período arcaico, aprendendo o que existia, o que poderia ser feito, o que tinha disponível para você. Quando você tenta escrever as coisas, produzir textos, eu já vou escrever uma música, vou fazer um poema, né? Aí vocês estão no período clássico, porque eu vou tentar fazer as coisas aqui, mas como eu não conheço tudo direitinho, eu vou errar muita coisa. Aí chega parte para hoje, né? Que assim, vocês são pessoas incríveis, extremamente poetas, né? Escrevendo as coisas aí de vocês, os lamentos, as angústias, as coisas que vocês amam, no período helênico, tá? Então, esse período clássico é o período da experimentação. Essa pose é impossível de um ser humano normal fazer, tá? Se existirem ser humanos anormais ou alienígenas, talvez eles possam fazer essa pose, tá? Porque esse braço, anatomicamente falando, tá quebrado. Ele já teria quebrado. Eu não sei como é que gente, o braço dele tá nas costas praticamente. E essa coluna também quebrou, tá? Porque olha como tá dobrado aqui esse tronco. Vocês conseguem perceber isso, gente? Esse corpo quebrou na hora de jogar esse disco, tá? A força do jogador aqui era tão grande que o corpo quebrou inteiro. Esse período Não, de... eu vou fazer essa pose aqui agora. Não Sim. Quebrou nada, não. Tá igual. Ó, outra coisa que eu acabei de lembrar. Olha esse ombro deslocado. Gente, o ombro fica para frente assim? Tipo, para frente, sabe? Para frente assim. O ombro tá para frente nesse corpo. Então, isso aqui é tipo vocês lá com 8, 9 anos de idade tentando escrever os poemas belíssimos de vocês, tá? Fazia-se muito, mas também errava-se muito, porque era estudo, estava treinando, estava fazendo as coisas acontecerem. O período clássico fala sobre esse período de estudo, tá? Isso é o período da descoberta, período do estudo, e aqui é quando você já é mestre, doutor, PhD no negócio, certo? Então aqui existiam essas questões, como, por exemplo, essa pedra de contrapeso, que é uma coisa que a gente não vai ver no helênico. Aqui já está tudo muito bem resolvido. Tá? Então, assim, a gente não vê um contrapeso em lugar nenhum para essa escultura dessa mulher, né, que parece que ela está saindo das águas, está saindo, assim, do céu, tipo, o céu abriu as nuvens e ela está saindo desse cenário. Essa é a impressão que a gente tem dessa escultura, diferente das outras, que estão muito mais, assim, iniciantes, vamos dizer assim, tá? Esses são os períodos da escultura grega, então. Alguma dúvida? Deixa eu ver que horas são. Eu falo pra caramba, né, gente? Já é meio-dia. Por enquanto, nenhuma dúvida.
As esculturas, como eu falei para vocês, recebiam pinturas, tá? E adornos aí para poder dar ainda mais vida para o que era representado. Então, vocês estão vendo aqui a representação de uma escultura grega pintada. Não é esquisito? Para mim é muito esquisito ver isso. É muito estranho. Sei lá, eu acho que eu prefiro elas brancas. Não sei, em mármore, do jeito que elas estão. Branca é melhor. Nossa, que é isso? É Eles pintavam muito desse estranho. jeito. Então, essa estampa, né? Sei lá, essas cores, é umas coisas assim que a gente usa hoje em dia, pode ser também, né? Mas assim, gente, é muito estranho ver escultura grega pintada. É muito esquisito. Enfim. Vamos falar aqui sobre essa representação, né? Fechando aqui Grécia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem vasos, o desenho, e é isso. Ó, a representação de sentimento por meio de expressão corporal. Isso é uma escultura do período helênico, tá? Grupo de Laconte, do século I a.C., tá? Então aqui a gente tem o ápice, né? A ilustração do ápice de uma história mitológica, tá? Que eu vou pesquisar na internet e eu mando para vocês qual que é essa história do Laconte, tá? Que é ele e os filhos dele, e essa cobra tá, tipo, ela faz parte da história, enfim, ela vai matar o pessoal aqui, né? Ó a boquinha dela aqui, ó. Tá? Então a gente tem essa representação, essa ilustração da história, mas eu quero que vocês se atentem para os detalhes dessa escultura. Cabelo, barba, expressão do rosto. Aí você imagina que isso daqui era pintado, devia dar muito medo, tá? A posição, né? A pose que ele tá aqui, a musculatura, ó, tanto das crianças aqui, ó, abdômen, a expressão do rosto. Gente, olha o pé. Não parece que esse povo deitou na maisena e fez a pose? Gente, parece muito que eles deitaram na maisena e fizeram a pose. E o tecido aqui atrás também é pedra, tá? Esse tecido aqui todo. Sem contar que a gente tem um negócio extremamente difícil nessa escultura, que é essa cobra toda enrolada aqui no pessoal, fazendo um peso ali completamente diferente para essa escultura, né? O peso que eu digo é o peso mesmo de pensar, né, no equilíbrio dessa peça. Gente, é ridiculamente perfeito essa obra. Oi? Essas esculturas não passavam por geração, não? Para deixar o pai começava, o filho continuava, depois ia assim. Que louco, velho. Você pega primeiro de uma pedra, negócio, aí você vai escultando. Olha aquele tecidinho ali caindo ali na base. Tem que fazer detalhezinho por detalhezinho, né? Sim, nossa, tem que fazer detalhe por detalhe, mas o que não fazia esses trabalhos passar de geração por geração era que não tinha televisão na época. Então o pessoal tinha todo o tempo do mundo para ler, estudar, aprimorar. E é verdade, tá? É verdade. Se a gente parar para pensar na quantidade de coisas que tiram a nossa atenção hoje em dia, nossa! Imagina que pessoas evoluidíssimas que nós seríamos se não tivéssemos tantas coisas nos atrapalhando hoje em dia. Longe da nossa realidade, né? Nossa, extremamente, extremamente. Nessa época aqui, a gente não tinha isso. Tanto que quando a gente for estudar mesmo grandes escultores da história da arte, principalmente no Renascimento, que é onde a gente mais vê nome, né, de escultor, tipo Michelangelo. Gente, Michelangelo Buonarroti, se vocês pesquisarem as esculturas deste homem, você fala assim, não é possível que este homem esculpiu Davi, né, Davi de Michelangelo, tá? Que é uma escultura gigantesca, enorme, de mármore, e o cara esculpiu numa pedra que ela era uma pedra comprometida. Ela tinha... Porque, assim, para a gente fazer uma escultura, você precisa de uma pedra maciça para poder, literalmente, tirar essa imagem lá de dentro da pedra. O Davi de Michelangelo, ele era de uma pedra de mármore, um bloco gigantesco e, gente, enorme, mais alto que uma casa, tá? É mais alto que uma casa. E esse bloco, ele tinha um trinco. No meio dele tinha uma trincadura, então qualquer batidinha errada aquilo ia desmontar. Michelangelo conseguiu fazer o negócio e a trincadura está dentro do Davi ainda.
é ridículo. Gente, eu fico pensando, sabe, o que somos nós perto desse povo que já passou neste mundo, sabe? A gente tá aqui só estudando, pessoal, só isso, só um deleite aqui para a gente entender, né, tudo que acontecia. Enfim, a representação de sentimento por meio de expressão corporal, ela é extremamente teatral, tá? E ela é teatral porque a gente tem uma outra vertente aqui na Grécia que foi extremamente importante, que é o surgimento do teatro, tá? O surgimento do teatro na Grécia, ela tem um conceito não só artístico, mas também político. E esse político vai afetar diretamente como Roma olhou para a Grécia e falou assim, quer dizer que você criou isso para poder contar histórias para o povo, eles levam isso de uma maneira completamente leve e acatam um monte de coisa que vocês falam? Olha que interessante, deixa eu fazer aqui, deixa eu construir o Coliseu, peraí. Foi isso. Tá? Então, o surgimento do teatro na Grécia diz muito sobre como a política acontecia aqui nesse caso também. Não à toa, a maioria das arenas de teatro que a gente tem na Grécia, elas ficam muito perto ou literalmente grudado com lugares onde eram feitos os fóruns, né? A parte ali de julgamentos, de decisões, de tomadas políticas que tinha naquela época. Grécia está muito cheio de características e fatos históricos que são levados até hoje para a nossa vida, né? A questão do julgamento, do fórum, é uma coisa que nasceu aqui e que o teatro estava literalmente ligada a isso, tá? Os artistas devem representar a atividade da alma, falou Sócrates, tá? Devem observar o modo como os sentimentos afetam o corpo em ação. Então, aqui, para a gente entender o peso dessa história mitológica, porque as esculturas não estavam lá com finalidade estética, tá? As esculturas estavam lá como ensinamentos. Olha, essa escultura, ela conta a história, né, do João que foi na padaria, foi assaltado, por quê? Porque ele foi ele foi de madrugada tentar comprar o pão e não deu certo, tá? Então é isso que acontece com você se você tentar fazer uma coisa dessa. Ele tentava dar uma lição de moral para educar o povo, para educar a civilização. Não à toa a civilização grega foi uma das civilizações mais bem organizadas que a gente teve na história do mundo. Tá? Se a gente tem tanta referência hoje grega, gente, os maiores pensadores da filosofia saíram daqui. Tá? Aristóteles, Sócrates, a gente tem os maiores pensadores e pensadores que, assim, se a gente relacionar o que eles pensaram naquela época com os dias atuais, o que está rolando hoje, faz muito sentido ainda, né? O pensamento humano, ele evolui, mas, assim, muitas coisas acontecem de novo, porque as pessoas literalmente nascem, crescem e morrem, então a gente meio que tem talvez um looping aí de coisas que possam acontecer, talvez sim, por isso também que é tão importante estudar a história, para a gente não só não cometer os erros que tiveram antes, mas também para a gente aprender com coisas que vieram anteriormente, mas parece que a gente está na contramão, não sei. Vasos, tá? Os vasos gregos, os ceramistas, eles tinham uma função um pouquinho inferior ao que os escultores, os arquitetos tinham, tá? Mas os vasos também estavam lá para contar a história. Então, assim, ele tinha uma função completamente utilitária, ao contrário, né, das nossas tias aí, que tem os vasinhos com as florzinhas lá dentro para poder enfeitar as mesinhas aí da vida, né, das casas brasileiras. Aqui a gente tem vasos completamente utilitários para guardar semente, para guardar água, armazenar alimento e com aquela coisa, né? É útil e agradável. Porque em volta eu tenho um monte de histórias acontecendo. Essas histórias registradas poderiam ser tanto histórias mitológicas, quanto histórias da família, quanto passagens de Olimpíadas. Isso é muito legal. Então a gente vê várias batalhas, jogos que aconteciam estampados nesses vasos. E daí um monte de gente pergunta para mim, por que não usava outra cor também? Se as esculturas eram todas coloridas, por que aqui não tinha cor? Porque isso daqui era feito com argila, né? Cerâmica, feito com argila.
Quando a gente faz uma cerâmica e essa cerâmica seca, ela precisa ir para queima. A queima que eu digo é de passar um bolo mesmo. Porque quando você queima essa argila, ela fica muito mais resistente, ela não quebra com tanta facilidade. Quem já mexeu com a argila aqui e deixou ela secar, já percebeu que logo quando ela seca, ela trinca, ela quebra, desmonta. Tá? Então, para poder ir para o processo de queima, eles faziam a pintura e colocavam lá. Eles até tentaram colorir, mas nenhuma cor pegou com o processo de queima, somente a cor preta. Então, a cor alaranjada aqui que a gente tem nessas fotos é da cerâmica, é da argila, e a cor preta é a única cor que pegava, que não desbotava quando esse processo de queima era feito. Tá? Também é super interessante isso. E aqui, para os desenhistas, tá? A maior descoberta que foi feita para a época, para quem era desenhista. 500 antes de Cristo, a gente teve o descobrimento do escorço. O que é o escorço? É você representar, né, desenhar, pintar um pé como ele é visto de frente. Lembra que quando a gente estudou Egito, a gente via que as imagens elas eram todas assim, ó, a perna e o pé era de perfil e não assim de frente? Esse desenho do pé visto de frente, ele surgiu aqui, na Grécia, tá? Nossa, mas é uma coisa tão pequena, mas é uma coisa que revolucionou o desenho que veio depois. Eles foram os primeiros a fazer isso, eles foram pioneiros em fazer essa descoberta aqui, tá? Então, isso também fazia, né, com que a antiga arte que nós tínhamos como referência, a egípcia, ela estava literalmente no passado. Já não era uma coisa que se usava mais isso daqui, tá? E isso parece uma coisa besta, mas isso vai fazer uma diferença enorme quando a gente tiver os pintores como os principais artistas regentes das artes aí no mundo, tá? Que eles ainda estão meio enfraquecidos aqui. Eles vão pegar potência lá na Idade Média, certo? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 10 minutos. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Alguém aqui gosta de Assassin's Creed? Alguém aqui já jogou Assassin's Creed? Enquanto eu tô falando, vou conversando com vocês, que eu vou pegar um vídeo do Assassin's Creed, tá? Nunca joguei. Mas já ouviram falar, pelo menos, Eu né? já. É um jogo super famoso. Assassin's Creed Odyssey é o jogo que se acontece, né? Que o cenário ali de fundo é a Grécia, tá? Será que era esse vídeo? Eu coloquei aqui, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo. Eu vou depois procurar o vídeo certinho, eu mando para vocês o oficial que eu sempre uso. Esse jogo do Assassin's Creed, assim, eu acho ele incrível, porque ele tem, gente, as artes perfeitas de como as coisas eram mesmo. Assim, a representação é muito perfeita. Vocês vão ver que eu vou usar esse jogo em outro período também para mostrar para vocês um pouco sobre Idade Média, quando a gente for estudar a Catedral de Notre Dame, tá? Que também tem um jogo que se passa lá, né? Na região, e tem também o jogador, ele consegue entrar na Catedral de Notre Dame, e a Catedral de Notre Dame, ela está sendo reformada agora por conta daquele incêndio que aconteceu 2 anos atrás, não sei se vocês ficaram sabendo. Quando esse incêndio aconteceu e chamaram os arquitetos para poder reconstruir, né, que eles estão lá reconstruindo, e não é fácil reconstruir uma coisa histórica, e ter que reconstruir uma coisa histórica do jeito que ela era, porque, né, ela tem um peso, um símbolo muito grande ali, eles estão usando também os gráficos do Assassin's Creed para poder reconstruir. Eu vi isso em reportagens, olha que da hora, eles estão usando o gráfico para poder reconstruir, porque tá um 3D tão perfeito da catedral que o pessoal tá usando para poder ajudar na reforma de quando pegou fogo. É muito interessante. Peraí que eu ainda não coloquei o vídeo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse vídeo. Eu queria mostrar para vocês a arena.
Ai, achei. Eu vou compartilhar minha tela. Nossa, e ainda está em português. Ah, maravilha. Aí. Eu vou desligar meu microfone para não dar eco, interferência. Viajante, a um dos lugares mais prestigiosos da Grécia, o teatro. O teatro era onde o público se reunia para assistir às peças. Elas eram a mais elevada arte da Grécia e as pessoas encaravam o teatro como um símbolo da harmonia plena entre o mundo mortal e o divino. Quando você tiver absorvido todas as vistas e sons, venha me ver e falaremos mais. Até lá, viajante! Eu vou mandar o link desse vídeo para vocês assistirem, tá? Mas, gente, dá uma olhada. Essa arena teatral, ela era mais ou menos isso daqui, que a gente está vendo aqui no jogo, tá? Ela tem essa arquibancada gigantesca, que é para caber muita gente mesmo, e o palco era lá embaixo. Esse formato de teatro ainda existe em muitos lugares hoje em dia, e também existe em algumas cidades que são um pouquinho menores e que tem essa, sabe aquela concha acústica, geralmente nas cidades, onde tem apresentação cultural e tal, ainda tem um pouco desse formato aqui em algumas cidades. Esse modelo aqui de teatro, tá? E o modo como o teatro ele foi sendo construído ao longo do tempo na Grécia, ele culminou diretamente porque a gente tem hoje. Então, o símbolo do teatro, que é aquelas duas máscaras cruzadas, né, de comédia e tragédia, essas duas modalidades, elas foram criadas naquela época. Primeiro foi criada o teatro de tragédia, depois o de comédia, e a comédia era tipo um stand-up, tá? A comédia, ela era uma pessoa que ia lá, às vezes, com a máscara ou não, representando um outro personagem ou não, e que falava sobre questões que aconteciam na cidade de modo bem-humorado. E, na maioria das vezes, era uma alfinetada direta para o que acontecia no governo daquela época. Então, era muito interessante a comédia. Ela não era simplesmente uma história engraçada. Ela contava coisas que aconteciam na cidade. E, por ser coisas que aconteciam na cidade, era coisa que todo mundo sabia. Então, por exemplo, tá? A gente viu que tem aqui, eu esqueci que vocês não são da minha cidade. Eu acabei de lembrar que nem todo mundo é da minha cidade. Aqui na minha cidade, aqui em Limeira, a gente teve a inauguração, faz pouquíssimo tempo, de um viaduto. Um viaduto que demorou uma cota para terminar de construir, terminou de construir, e daí teve uma inauguração no meio da pandemia, o negócio, né? Enfim. Aí, nessa inauguração, ninguém falava de outra coisa nessa cidade, porque tinha finalmente terminado de construir, e o pessoal estava fazendo o quê? Inauguração no meio do viaduto, enfim. Uma coisa como essa servia de fonte de inspiração para o pessoal escrever um enredo e apresentar isso na arena. Aí, exemplo, para poder trazer um peso ainda maior para essa apresentação, o que o ator fazia? Porque geralmente o ator era quem escrevia também, tá? Aí ele chamava, né, o público assim para vir comparecer naquele dia e as pessoas que estavam envolvidas naquele caso. Então, por exemplo, a gente chamaria o nosso prefeito, o secretário, o vice-prefeito daqui, colocaria na primeira fileira ali, ó, da arena, aqui embaixo, assim, ó, bem pertinho do palco, que é para todo mundo que está atrás ver o pessoal aqui e ver as reações que eles vão ter diante das coisas que eles vão falar, e daí o pessoal começava a dar risada, quando a pessoa, ela interpretava ou falava algo relacionado sobre isso, o pessoal dava risada, porque tudo era feito de modo bem-humorado. O pessoal foi perseguido depois de um tempo? Óbvio. Tá? Óbvio, mas era uma maneira muito legal de se usar a arte para poder criticar questões sociais também, né? Interessante. O papel do teatro aqui era muito sobre isso, certo? Eu vou mandar esse vídeo para vocês assistirem completo, é 12 minutinhos, é curtíssimo o vídeo, e ele dá muita informação sobre o que era o teatro grego. E olha que demais, né? Gente, é um jogo
que dá todas essas informações. E isso, para mim, é um avanço educacional muito legal, muito legal. Parar para pensar que os jogos ele não tem mais só essa função de você literalmente jogar pelo jogar, mas também aprender muita coisa. Nossa, isso para mim é avanço. Isso para mim é avanço, tá? Enfim, alguma dúvida, questões, angústias, lamentações, crises existenciais, alegrias? Alguma questão? Vou parar de compartilhar a tela. Quero marcar uma aula extra para vocês, para falar sobre um pouquinho mais sobre essas questões que ficaram meio pendentes, Olimpíadas, curiosidades, tá? Vou ver se eu consigo marcar para essa semana, não tenho certeza, porque eu estou fechando nota de um monte de aluno, mas é isso. Certo? Estamos certos? Pessoal, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Daqui a pouquinho eu mando todas as referências para vocês lá no grupo. E por hoje é só. Eu vejo vocês numa próxima aula. Gente, bom domingo para todos. Bom domingo para todos. Bom almoço aí. Bom restinho de final de semana. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.